vida parece real demais para ser um jogo. Você sente, sofre, trabalha, ama, perde, tenta de novo. Tudo parece tão concreto, tão definitivo, que a simples ideia de estar jogando soa quase ofensiva. Mas e se for exatamente essa a maior armadilha? E se a gravidade da vida for apenas o disfarce perfeito de um sistema projetado para te prender dentro dele? Um tabuleiro invisível, onde todos acreditam ser livres, enquanto seguem movimentos previsíveis, repetidos há séculos. Maquiavel entenderia esse paradoxo melhor do que ninguém, porque ele enxergou o mundo como ele realmente é. Um jogo de poder, percepção e sobrevivência. Um jogo que não começou com você, nem termina com sua história. E o que o torna perigoso não é o fato de existirem regras, mas o fato de quase ninguém perceber que elas existem. Desde cedo te ensinaram as regras do bom jogador. Trabalhe duro, obedeça, seja gentil, siga o caminho certo e talvez, só talvez, o jogo te recompense. Mas o que nunca te disseram é que o jogo não foi feito para ser vencido. Ele foi feito para ser jogado. O sistema político, emocional, social é alimentado pela ilusão de progresso. Ele te dá pequenas recompensas para que continue acreditando que está no controle, enquanto na verdade está preso em uma estrutura que se repete. Maquiavel viu isso nas cortes italianas. Pessoas lutando por poder, fingindo moralidade, competindo por aprovação, manipulando umas às outras, todas acreditando que estavam vencendo. Mas ele percebeu algo que poucos ousaram admitir. Não existe vitória definitiva. A cada jogada, o tabuleiro muda, e o que antes era virtude se torna fraqueza. O que antes era glória se transforma em ruína. Por isso ele escreveu O Príncipe, não como um manual de dominação, mas como um mapa de lucidez. Um lembrete de que só há dois tipos de pessoas nesse mundo: as que jogam conscientemente e as que são jogadas. E o mais inquietante é que esse jogo não acontece apenas fora de você. Ele acontece dentro da sua mente. Porque o mesmo mecanismo que move reis e governantes move também o seu ego. O desejo de ser admirado, de ser amado, de ser certo. O medo de falhar, de ser rejeitado, de perder o controle. Esses são os algoritmos do jogo psicológico que te mantêm em movimento. Você trabalha não apenas para ter, mas para ser visto. Você estuda não apenas para aprender, mas para provar valor. Você ama não apenas para se conectar, mas para se sentir seguro. Cada ação, por mais nobre que pareça, é uma peça movida no tabuleiro da autoimagem. E Maquiavel te diria: enquanto você não reconhecer o jogo, será escravo dele. O poder para ele não era maldade, era consciência. Era a capacidade de enxergar a natureza do jogo e agir com estratégia, não com ingenuidade. Porque a ingenuidade é o que transforma o jogador em peça. Quando você acredita que tudo é pessoal, que tudo é justo, que tudo tem um único sentido moral, você se torna previsível. E no jogo da vida, o previsível é o mais fácil de controlar. Maquiavel observou que os homens acreditam agir por virtude, mas na verdade são guiados por medo e interesse. E essa é a primeira regra do tabuleiro invisível. Quem entende o medo, entende o jogo. Governantes controlam com medo. Religiões mantêm obediência com medo. Sociedades modelam comportamento com medo. E no plano individual, o medo é o rei invisível que dita cada movimento seu. O medo de não ser suficiente. O medo de fracassar. O medo de ser esquecido. O medo de não ter valor. Esses medos não foram escolhidos por você, foram instalados. Eles são as amarras que te mantêm dentro do tabuleiro, jogando, reagindo, competindo, comparando. E quanto mais você luta contra eles, sem compreendê-los, mais profundamente se prende. Mas o mais perturbador é que, ao longo do tempo, você aprendeu a amar o jogo.
Aprendeu a medir seu valor por vitórias visíveis, status, números, validação. Aprendeu a competir até nas pequenas coisas. Quem tem mais, quem sabe mais, quem parece mais. E o jogo sorri. Porque enquanto você compete, você não questiona. Enquanto você busca vencer os outros, esquece de olhar o mecanismo que te fez acreditar que precisa vencer. Maquiavel, com seu olhar clínico, não julgava isso. Ele apenas via. E ver, para ele, era o primeiro ato de poder. Ele dizia que o homem que entende o funcionamento do mundo não é o que foge dele, mas o que joga de forma lúcida. A diferença é que o jogador consciente não joga para ser aceito, joga para entender. E nesse entendimento há algo que se aproxima perigosamente da liberdade. Mas liberdade aqui não é escapar do tabuleiro, é enxergá-lo. É perceber que as regras não são absolutas. Que o poder é uma ilusão que muda de dono conforme o jogo avança. E que o maior hack da vida é perceber que tudo aquilo que te controla, o medo, o desejo, a necessidade de vencer, é apenas parte de um sistema mental programado para te manter em movimento. Maquiavel chamaria isso de percepção estratégica. O jogador desperto não tenta destruir o jogo. Ele observa, aprende e age. Ele sabe que a fortuna, o acaso, é imprevisível, mas a virtude, a inteligência consciente, é sua melhor arma. E quando essa lucidez desperta, algo muda. Você deixa de reagir e começa a escolher. Deixa de ser marionete e se torna estrategista. Deixa de se identificar com o personagem e começa a perceber o jogador por trás. A vida é, sim, um jogo, mas não um jogo fútil, um jogo de percepção, de aprendizado e de consciência. Um teatro onde o maior erro é esquecer que você está atuando. Maquiavel não te diria para abandonar o palco, mas para aprender a se mover sobre ele com intenção. Porque o verdadeiro poder não é vencer os outros, é entender as regras antes que elas te engulam. E se você se atreve a olhar o tabuleiro com lucidez, a próxima revelação é inevitável. Porque agora que você sabe que está jogando, precisa entender a regra mais antiga desse jogo, aquela que decide quem comanda e quem é comandado. E é exatamente isso que vamos desvendar no próximo capítulo. A regra mais antiga do jogo. Quem não entende o poder é jogado por ele. Todo jogo tem uma regra fundamental, aquela que define quem manda, quem obedece e quem pensa que é livre. No jogo da vida, essa regra é o poder. Mas aqui está o segredo que Maquiavel descobriu e que a maioria ainda se recusa a admitir. O poder não é uma questão de força, nem de status, nem de títulos. O poder é percepção. Quem entende como o poder se move, não precisa dominar ninguém. Ele apenas age de forma lúcida, e isso por si só o coloca acima do caos. Maquiavel observava os príncipes, os generais, os nobres e via um padrão invisível. Todos falavam de moral, de justiça, de virtude, mas todos, no fundo, jogavam o mesmo jogo, o da influência. Ele entendeu que os seres humanos, movidos por medo e desejo, podiam ser conduzidos não pela força, mas por visão estratégica. E esse é o primeiro hack do sistema. Perceber que a vida é movida não pelo que é, mas pelo que parece ser. O mundo não é guiado pela verdade, mas pela percepção da verdade. Por isso Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. As pessoas não reagem à realidade, reagem à interpretação que constroem dela. E é por isso que o poder é uma ilusão funcional. Quem entende a ilusão, joga com ela. Quem acredita cegamente nela, é jogado. Desde que nascemos, somos treinados a reagir. Reagir à aprovação, reagir à rejeição, reagir à autoridade. Mas o poder, o verdadeiro poder, nasce quando você para de reagir e começa a observar.
Porque só quem observa percebe a estrutura. E quando você entende a estrutura, o jogo muda. Maquiavel via que os governantes não precisavam ser os mais fortes, apenas os mais conscientes. Eles sabiam onde colocar o medo, onde distribuir recompensas, onde parecer justos. Eles dominavam a percepção coletiva, e essa era sua maior arma. Mas ele também sabia que dentro de cada homem comum, esse mesmo jogo se repetia em escala menor. Na família, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades. Sempre há uma disputa silenciosa por influência, aprovação e controle. O poder, portanto, não está apenas nas mãos de quem governa, mas em todos os que compreendem o comportamento humano. E aqui está o ponto mais perturbador. A maioria das pessoas vive ignorando isso por escolha. Porque é mais confortável acreditar em um mundo justo e previsível do que encarar a natureza real das relações humanas. Mas enquanto você se recusa a entender o poder, ele te governa. Enquanto você insiste em ser bom o tempo todo, alguém mais esperto usa sua bondade como ferramenta. Enquanto você acredita que o jogo é sobre mérito, alguém que entende de percepção já está 3 jogadas à frente. Maquiavel foi odiado por dizer essas verdades, mas não porque elas eram cruéis, e sim porque eram reais demais. Ele expôs o que ninguém queria admitir, que todo ser humano carrega dentro de si o instinto de governar e de ser governado, e que a diferença entre um e outro é o nível de consciência. O ignorante age por impulso, acreditando que é virtuoso. O lúcido age por estratégia, sabendo que é humano. É por isso que Maquiavel nunca separou o poder da psicologia. Ele sabia que governar é, acima de tudo, entender o que move as pessoas, o que as inspira, o que as assusta, o que as faz obedecer. E se você observar atentamente, verá que tudo na vida gira em torno disso, o poder de direcionar a energia humana. Quem entende o que move os outros, move o mundo. Mas há uma ironia cruel nisso. A maioria das pessoas quer poder, mas teme o peso da responsabilidade que vem com ele. Querem controle, mas não querem consciência. Querem liderar, mas não querem se olhar. E assim continuam presas no ciclo da manipulação mútua, sendo manipuladas enquanto tentam manipular, governadas enquanto acreditam governar. Maquiavel não via isso como condenação, mas como natureza. Para ele, o poder é neutro. O que o torna destrutivo ou libertador é o grau de lucidez com que é exercido. Um homem cego pelo ego usa o poder para dominar. Um homem lúcido o usa para compreender. Um homem livre o usa para criar. O grande erro está em acreditar que o poder é algo externo, uma posição, um título, uma conquista. Mas o poder real é interno. É o domínio sobre as próprias emoções, sobre as próprias reações, sobre a própria mente. Enquanto você não governa a si mesmo, será governado por tudo. Pelo medo, pela raiva, pela opinião dos outros, pelo desejo de aprovação. E é exatamente isso que o jogo quer. Que você continue reagindo, lutando, competindo, acreditando que o poder está lá fora, quando, na verdade, ele sempre esteve aqui dentro. Maquiavel chamava isso de virtude, a capacidade de agir com clareza e intenção mesmo em meio ao caos. Quem tem virtude não precisa de sorte, cria oportunidades. Não precisa de controle, tem presença. Não precisa manipular, entende o fluxo e age com precisão. E esse é o ponto onde o jogo começa a se inverter. Porque quando você entende o poder, o medo muda de lugar. Você percebe que ele não é mais o inimigo, mas o combustível da lucidez. O medo dos outros te aprisiona. O medo observado te liberta. E a partir desse instante, a vida deixa de ser uma luta cega e se transforma em estratégia consciente. Mas há um obstáculo ainda maior no caminho da lucidez: a moral. A ilusão confortável de que ser bom é o mesmo que ser livre.
E é aí que o jogo se torna mais sofisticado. Porque a moral é o código que mantém as pessoas obedientes, previsíveis, controláveis, manipuláveis. É a máscara mais eficiente do poder. E é sobre isso que Maquiavel falaria se estivesse aqui hoje. Porque o próximo nível do jogo começa exatamente quando você percebe que o que chamam de virtude pode, na verdade, ser uma armadilha. No próximo capítulo, vamos expor essa ilusão e entender por que a moral é o disfarce que mantém você previsível. E como quebrar esse feitiço muda completamente a forma como você joga. Maquiavel ousou dizer em voz alta o que todos sabiam, mas ninguém queria admitir. A moral é uma estratégia, não uma verdade universal, não uma lei divina imutável, mas um conjunto de narrativas criadas para manter o jogo funcionando. E é por isso que ele foi chamado de cínico, de imoral, de perigoso. Porque o mundo teme aquele que enxerga os bastidores do teatro. E Maquiavel enxergou. Ele entendeu que os homens não agem conforme o que é certo. Agem conforme o que parece certo. E quem controla o parecer, controla o comportamento. A moral, portanto, não é o oposto do poder. É o seu disfarce mais elegante. Ela dá forma ao jogo, estabelece o que é aceitável, define o que é bem visto. E ao fazer isso, cria fronteiras invisíveis, dentro das quais todos aprendem a obedecer, sem perceber. Desde a infância, te ensinaram as regras da boa conduta. O que deve ser dito, o que deve ser sentido, o que é certo desejar. E como um bom jogador, você aprendeu a se adaptar. Aprendeu a sorrir quando está com raiva, a se calar quando discorda, a parecer seguro quando está com medo. Você aprendeu a ser previsível. E previsibilidade é o terreno fértil do controle. Maquiavel observava esse padrão nos governantes, mas ele serve perfeitamente para qualquer vida comum. Aquele que tenta ser bom o tempo todo acaba sendo manipulado por quem não tem a mesma preocupação. Aquele que se orgulha da própria virtude torna-se refém da imagem que criou. Aquele que teme parecer errado perde a capacidade de agir com autenticidade. E aqui está a crueldade do jogo. Quanto mais você tenta ser moral, mais fácil é ser controlado, porque basta acenar com o fantasma da culpa, da vergonha ou da desaprovação, e você volta a obedecer. O medo de parecer egoísta, o medo de ser julgado, o medo de não ser aceito, todos esses medos são a coleira emocional do sistema. E é por isso que Maquiavel dizia que o homem que quer ser bom em tudo acaba nas mãos dos que não são. Mas atenção, ele não estava defendendo a maldade. O que ele propunha era lucidez. Maquiavel não pediu que você fosse cruel, mas que fosse inteiro. Que reconhecesse o jogo por trás da moral e aprendesse a agir com consciência e não com condicionamento. Porque o moralismo não é virtude, é programação. E o primeiro passo para hackear a vida é entender que o certo e o errado são códigos criados por quem quer controlar o tabuleiro. Olhe em volta. O que as pessoas chamam de virtude, hoje é muitas vezes apenas conformidade. Ser aceito, seguir o padrão, agradar. Chamam isso de bondade, mas é medo disfarçado. O medo de ser diferente, o medo de ser condenado, o medo de assumir a própria vontade. E o sistema ama esse medo, porque ele mantém o jogo estável. Um povo previsível é um povo fácil de governar. Um indivíduo previsível é uma mente fácil de manipular. Maquiavel sabia que o poder se sustenta na previsibilidade. O governante sábio observa como o povo reage e cria leis morais que alimentam a sua obediência. O chefe faz o mesmo com os funcionários. O parceiro faz o mesmo nas relações. Todos, em algum nível, moldam a moral à sua conveniência e chamam isso de justiça. Mas o jogador desperto entende que moral não é bússola, é ferramenta. E como toda ferramenta,
pode servir tanto para construir quanto para aprisionar. A moral pode guiar a consciência, mas também pode distorcê-la. Ela pode inspirar a humanidade ou transformá-la em uma multidão domesticada. Tudo depende de quem a usa e de quem a questiona. Ser livre para Maquiavel não era abandonar a moral, mas ver através dela. Era entender que o certo e o errado são relativos ao contexto, ao propósito, à estratégia. E isso exige um tipo de coragem que poucos têm. A coragem de pensar por conta própria. Porque quem pensa por si mesmo se torna imprevisível. E o imprevisível é o verdadeiro pesadelo do poder. Quando você deixa de seguir cegamente o código moral que te deram, começa a escrever o seu próprio. E é aí que nasce a virtude, a força interior que Maquiavel considerava o coração da liberdade. A virtude é a capacidade de agir com inteligência moral e não com moralismo. É o discernimento de entender quando a bondade deve ceder à firmeza, quando a compaixão precisa se unir à estratégia, quando o silêncio é mais ético do que a retórica. A virtude é a consciência que age, não a culpa que obedece. Mas cuidado, o despertar da virtude é solitário, porque ao romper com a moral coletiva, você inevitavelmente se torna estranho aos olhos dos outros. As pessoas vão te chamar de frio, de arrogante, de egoísta, mas o que elas realmente querem dizer é: você não está mais preso ao nosso código, e esse é o primeiro sinal de liberdade. O momento em que você para de viver para agradar e começa a viver com intenção. Hackear o jogo da vida começa exatamente aí, no ponto em que você entende que não precisa mais seguir as regras dos outros para existir. Que pode ser ético sem ser obediente, compassivo sem ser ingênuo, estratégico sem ser desumano. Esse é o ponto em que o jogador desperta. E pela primeira vez começa a agir, não reagir. Mas para jogar em outro nível, é preciso mais do que quebrar a moral. É preciso dominar o código interno do jogo, o que Maquiavel chamava de virtude. Uma força que mistura coragem, lucidez e astúcia, a capacidade de agir no tempo certo, da forma certa, com o propósito certo. Virtude é o poder de escrever o seu próprio script dentro da simulação. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Virtude e astúcia, o código secreto para hackear o jogo. Maquiavel acreditava que a vida não premia os mais bondosos, nem os mais inteligentes. Premia os mais lúcidos. E é dessa lucidez que nasce a virtude, uma palavra que muitos traduzem como virtude, mas que, em Maquiavel, significa algo muito mais profundo. Virtude é o poder de agir de forma consciente dentro do caos. É a habilidade de jogar com estratégia e não com inocência. É a força interior que transforma o imprevisível em oportunidade. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, ele não falava apenas com reis. Falava com qualquer ser humano que quisesse deixar de ser jogado e começar a jogar. Virtude para ele é o código secreto da mente desperta. A fusão entre clareza e coragem, entre razão e instinto, entre ação e presença. E essa é a chave para hackear o jogo. Enquanto a maioria espera que o mundo seja justo, o homem de virtude entende que o mundo é dinâmico. Ele não luta contra as regras, ele as observa, aprende e então cria novas. A virtude é a arte de mover-se com elegância dentro da imperfeição da vida. Não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. Não é controlar o caos, é navegar dentro dele. Maquiavel dizia que o verdadeiro poder não está na força, mas na astúcia. A força é visível, previsível, fácil de combater. A astúcia é silenciosa, adaptável, invisível. E em um mundo onde todos gritam, quem sabe observar se torna perigoso. A astúcia é a inteligência aplicada à ação, o olhar estratégico que lê a cena antes de reagir.
Ela não mente, apenas compreende as motivações ocultas por trás das aparências. E aqui está o que poucos percebem. A astúcia não é manipulação, é leitura da realidade. É a habilidade de ver padrões que os outros ignoram, de entender o que realmente move as pessoas, o que realmente guia o comportamento. Aquele que domina essa leitura deixa de ser vítima das circunstâncias, porque passa a antecipá-las. Enquanto o ingênuo reage, o lúcido já se moveu. Enquanto o mundo se agita, ele observa e age no momento exato. Virtude e astúcia são, portanto, os dois lados do mesmo código. Virtude é a energia vital que impulsiona a ação. Astúcia é o cálculo que dá forma a essa ação. E juntas, elas formam o sistema operacional do jogador desperto. Mas há algo ainda mais profundo nisso. A virtude não é apenas habilidade, é autodomínio. É o ponto em que você deixa de agir movido por medo e começa a agir movido por consciência. O homem de virtude sente medo, sim, mas não obedece a ele. Ele sente raiva, tristeza, desejo, mas não permite que essas emoções decidam por ele. Ele aprendeu a observar o próprio fluxo interno como um estrategista observa o campo de batalha. E aqui está o segredo. Hackear o jogo da vida não é vencer, é entender o movimento. O jogador comum tenta controlar o tabuleiro, o estrategista entende o ritmo. Ele percebe que cada fase, o sucesso, a perda, o amor, a solidão, é apenas uma jogada dentro de um sistema maior. E quando você entende o sistema, pode usar o próprio caos como ferramenta. Maquiavel via o mundo como um rio. A fortuna, o acaso, o imprevisível, é a correnteza. A virtude é o timoneiro. Você não pode impedir o rio de fluir, mas pode aprender a conduzir o barco. E esse é o núcleo do hack. O controle não está fora, está dentro. Não é sobre dominar a vida, é sobre navegá-la com consciência. Quantas vezes você já tentou mudar o mundo à força? Quantas vezes acreditou que, se tudo ao redor fosse diferente, você seria feliz? E quantas vezes percebeu que, mesmo mudando as circunstâncias, o vazio continuava o mesmo? Maquiavel teria sorrido diante disso e dito: você está tentando vencer o jogo pela força, quando o segredo está na leitura. Porque o poder real não é o de quem controla, mas o de quem compreende o fluxo. A virtude é essa inteligência espiritual que transcende a reação. Ela te ensina a se mover no mundo sem se perder nele, a agir com precisão e não com impulsividade, a falar apenas quando o silêncio já fez o suficiente, a se impor sem precisar se afirmar. A virtude é o ponto de equilíbrio entre o leão e a raposa, entre a força e a sutileza. O leão intimida, mas é previsível. A raposa engana, mas é insegura. O homem de virtude é os dois, e nenhum ao mesmo tempo. E aqui está o mais interessante. A virtude não é um dom, é um treino. Cada vez que você escolhe agir com consciência, em vez de reagir por impulso, você a fortalece. Cada vez que observa uma situação em vez de se afogar nela, você a desperta. Cada vez que diz não ao que te controla, seja um medo, um vício, uma necessidade de aprovação, você avança uma casa no tabuleiro. Hackear o jogo não é dominar o mundo, é dominar o seu próprio código. Mas há um detalhe que Maquiavel sabia e que muitos ignoram. Por mais virtuoso e astuto que você seja, existe algo que nunca poderá controlar: o acaso. A fortuna, como ele chamava, é a força do imprevisível, o elemento selvagem que escapa à lógica, que vira o jogo de cabeça para baixo. E é aí que muitos jogadores se perdem tentando dominar o indominável. Mas o homem lúcido sabe: o acaso não é o inimigo, é o mestre que ensina humildade. No próximo capítulo, vamos entender por que a fortuna, o caos, o acaso, não é o oposto do poder,
mas o seu complemento. E como aprender a dançar com o imprevisível é o verdadeiro segredo para hackear o jogo da vida. Existe uma força que nenhum jogador consegue domesticar. Ela aparece quando tudo parece sob controle, quando os planos estão prontos, quando o cenário parece estável. E, de repente, muda tudo. Maquiavel a chamava de fortuna. Durante séculos, a fortuna foi vista como uma divindade caprichosa, uma deusa que gira sua roda ao acaso, premiando uns e destruindo outros. Mas para Maquiavel, ela era mais do que uma deusa. Era um sistema. O sistema do imprevisível. Ele sabia que o mundo não é feito para ser controlado, é feito para ser jogado. E o acaso dentro desse jogo não é o inimigo. É o elemento que mantém a partida viva. Sem o imprevisto, a vida seria uma simulação morta, previsível, sem aprendizado. A fortuna existe para nos lembrar de que o poder humano é limitado e que o verdadeiro mestre não é o que domina o caos, mas o que sabe dançar com ele. Maquiavel observava os príncipes que acreditavam poder prever tudo e via, um a um, sendo engolidos pelo destino. Não porque faltasse inteligência, mas porque faltava flexibilidade. A fortuna é como um rio que transborda. Se você tenta construir muros para detê-lo, ele os destrói. Mas se cava canais, se entende o fluxo e aprende a usá-lo, o rio passa a trabalhar a seu favor. O acaso, portanto, não é um obstáculo à estratégia, é a razão pela qual a estratégia existe. E esse é o erro da maioria, confundir controle com poder. O homem comum tenta controlar o que não pode. O homem lúcido tenta compreender o que é. A diferença é sutil, mas muda tudo. Porque controlar é resistir. Compreender é se adaptar. E toda vez que você se adapta, você não perde poder, você o multiplica. A vida, vista pelos olhos de Maquiavel, é um jogo de ajustes. O mundo muda o tempo todo, as pessoas mudam, os ventos políticos, sociais, emocionais mudam. E quem tenta se manter fixo, desaba. A virtude, portanto, não é rigidez, é plasticidade. A capacidade de mudar de forma sem perder o centro. De manter o propósito, mesmo quando o caminho se desintegra. Maquiavel escrevia em uma época de guerra, traição e instabilidade. Viu reis poderosos caírem por acreditarem que o sucesso era mérito eterno. Viu homens comuns subirem ao topo porque tiveram coragem de agir quando os outros hesitaram. E então ele percebeu: a fortuna não é aleatória. Ela favorece o preparado. Não o sortudo, não o virtuoso moralmente, mas o estrategista desperto. Você já percebeu que os maiores saltos da vida quase sempre vêm disfarçados de caos? Um rompimento, uma demissão, uma perda, um fracasso. A primeira reação é resistir, tentar consertar o que se quebrou, buscar de volta o que se foi. Mas o que Maquiavel teria dito é: a fortuna está te empurrando para outro jogo. Pare de lutar contra o tabuleiro antigo. Porque às vezes, o colapso é a jogada secreta do acaso para te reposicionar. A queda não é punição, é reposicionamento. O homem que entende isso para de se desesperar diante da mudança. Ele aprende a ouvir o movimento do mundo. Ele observa os sinais, as coincidências, os ruídos sutis do acaso e age. Não com medo, mas com percepção. Ele entende que cada crise é um convite e que a vida testa a sua virtude justamente quando tudo parece ruir. Fortuna, então, é o algoritmo oculto da existência. Ela é o código que embaralha o jogo para forçar evolução. E hackear esse código é aprender a não lutar contra ele. Porque toda vez que você tenta dominar o imprevisível, se torna escravo dele. Mas toda vez que o acolhe como parte do jogo, ganha uma vantagem que poucos têm: serenidade. A serenidade é o verdadeiro hack, porque ela te torna impossível de manipular. O homem sereno não é frio, é centrado.
Ele não precisa que o mundo seja previsível, porque aprendeu a ser fluido. Ele entende que o acaso não é uma ameaça, é um lembrete. Nada é fixo, tudo é movimento. E aquele que flui, vence o tempo. Maquiavel comparava a fortuna a uma mulher imprevisível que favorece os audaciosos. Mas a metáfora vai além da época. Ele queria dizer que o acaso recompensa a ação consciente. Não basta esperar o vento mudar. É preciso saber ajustar as velas. E quem faz isso não é o mais sortudo, é o mais desperto. Quantas vezes você amaldiçoou o destino por algo que anos depois percebeu ter sido necessário? Quantas vezes uma perda abriu espaço para algo maior? A fortuna é isso, o caos que reorganiza a ordem. Ela destrói, mas também revela. E Maquiavel sabia que o homem que teme a fortuna está condenado a ser jogado por ela. Mas o que a observa, o que aprende com ela, o que age dentro de sua dança, esse homem não é controlado pelo destino. Ele coopera com ele. Hackear a vida, portanto, não é buscar estabilidade. É aprender a jogar dentro da instabilidade. É perceber que o acaso não é um erro do sistema, mas o próprio coração dele. E quando você entende isso, deixa de se paralisar diante do inesperado. Você passa a ver o imprevisto como uma mensagem codificada, um movimento estratégico da própria existência. E é aí que o jogo muda completamente. Porque o verdadeiro inimigo nunca foi o acaso, foi o medo. E é o medo que mantém você preso dentro das repetições, buscando previsibilidade em um mundo que nunca foi feito para ser previsível. É exatamente sobre isso que falaremos no próximo capítulo. A mente como prisão, como o medo te mantém dentro do jogo. Maquiavel dizia que o medo é a mais eficiente das armas. Não exige exércitos, nem leis, nem algemas. Basta que o homem acredite que algo terrível pode acontecer, e ele obedecerá. O medo é o verdadeiro governante invisível do mundo, e o mais inquietante é que, na maior parte do tempo, ele não vem de fora. Ele habita em você. Governos, religiões, sistemas e até relações pessoais compreenderam isso há séculos. O medo é o mecanismo mais simples e mais estável de controle. Mas o ponto que Maquiavel enxergou, e que quase ninguém ousa reconhecer, é que o medo externo só funciona porque encontra um medo interno. Sem ele, nenhuma ameaça tem poder. Sem ele, nenhuma manipulação se sustenta. Você já notou como o medo aparece disfarçado? Não chega sempre com o rosto da ameaça, mas com o da prudência. Ele se veste de responsabilidade, de sensatez, de amor até. Você o sente quando pensa: e se eu falhar? E se eu perder tudo? E se eu for rejeitado? Essas perguntas repetidas em silêncio moldam seu comportamento muito mais do que você imagina. Elas decidem com quem você se relaciona, o que você escolhe, até onde você ousa ir. Maquiavel observava que até os reis, supostamente os mais poderosos, eram governados pelo medo. Medo de conspirações, de traições, de perder a imagem de força. E o resultado era sempre o mesmo. Quanto mais tentavam se proteger, mais se aprisionavam. Mais pareciam controlar, mais se tornavam escravos da própria precaução. E é assim também com você. O medo te convence de que está te protegendo, quando na verdade está te cercando. Você chama de planejar, mas é evitar. Chama de precaução, mas é paralisia. Chama de prudência, mas é fuga. E o jogo adora isso, porque quanto mais você evita o risco, mais previsível se torna. O medo não quer apenas te proteger, ele quer te domesticar. Quer te manter no mesmo padrão, no mesmo emprego, nas mesmas relações, nas mesmas desculpas. Porque a mente com medo é uma mente que obedece. E é exatamente aqui que entra a genialidade de Maquiavel. Ele sabia que o medo podia ser tanto veneno quanto remédio. Podia destruir, mas também despertar. O medo, quando compreendido, se transforma em consciência.
porque o que você teme revela exatamente onde está preso. O medo aponta para o que você precisa atravessar. Ele é o mapa oculto da sua própria liberdade. Você teme a solidão? Então é ali que está a sua dependência. Teme o fracasso? É ali que está a sua identidade construída sobre o sucesso. Teme ser rejeitado? É ali que mora sua carência por aprovação. Cada medo é uma senha, cada senha, um portal. E todo portal leva a uma parte sua que você ainda não integrou. Mas para atravessar esses portais, é preciso um tipo diferente de coragem. Não a do guerreiro que enfrenta o inimigo, mas a do estrategista que enfrenta a si mesmo. Maquiavel chamaria isso de virtude interior, a habilidade de olhar o medo sem fugir dele, de observá-lo como um fenômeno natural, um sinal e não uma sentença. Ele não dizia, não tema, porque isso seria negar a natureza humana. Ele diria, use o medo. O medo é energia. Se você o reprime, ele apodrece. Se você o observa, ele se transforma em foco. O homem que sente medo e ainda assim age é mais livre do que o que tenta parecer corajoso. Porque a coragem sem consciência é apenas imprudência, mas o medo compreendido é sabedoria. Maquiavel via isso até na política. O governante que reconhece o medo do povo, mas não se deixa dominar por ele, consegue governar com firmeza. O mesmo vale para você. Você precisa reconhecer seus medos, mas não se ajoelhar diante deles. Precisa sentir a ansiedade, mas não fazer dela o seu guia. Precisa olhar para o que te apavora e, mesmo assim, caminhar. Isso é hackear o medo. Não eliminá-lo, mas usá-lo como bússola. E há um segredo nisso. O medo que te domina é sempre o medo não observado. O que você olha perde força. O que você evita, cresce. A mente é como uma fortaleza que se alimenta do que você tenta esconder. E enquanto você continuar acreditando que o medo é sinal de fraqueza, continuará escravo dele. Maquiavel entendia que o poder, em qualquer escala, política, social ou pessoal, depende da percepção. E o medo é a percepção distorcida da ameaça. É a projeção de um futuro que ainda não aconteceu, mas já te aprisiona agora. E é por isso que o medo é o sistema operacional do jogo. Ele te mantém ocupado, preocupado, distraído, obediente. Ele te convence de que está jogando para vencer, quando na verdade está apenas reagindo. Hackear a mente é, portanto, hackear o medo. É perceber que o medo é o código mais profundo do controle, e o único jeito de reprogramá-lo é se tornar consciente. Não racionalizando, mas sentindo. Não fugindo, mas permanecendo presente mesmo quando o corpo treme, mesmo quando a voz falha. Porque nesse momento de vulnerabilidade lúcida, algo muda. A mente que era prisão se torna espelho. E o espelho te mostra quem você realmente é, por trás das defesas, das máscaras e dos papéis. Quando você alcança esse ponto, o jogo muda. Você percebe que a liberdade não está em eliminar o medo, mas em não se identificar com ele. Você entende que a mente é apenas um campo de batalha simbólico e que o verdadeiro jogador está além dela. E é aí que a consciência desperta. Não como uma ideia, mas como uma experiência. A de estar vivo, inteiro e desperto dentro do jogo. Mas essa liberdade traz um paradoxo. Quando você desperta, o jogo não desaparece. Ele continua. As peças ainda se movem. Os desafios ainda surgem. A fortuna ainda muda o cenário. A diferença é que agora você joga de outro modo. Não mais para vencer, mas para compreender. E é isso que nos leva ao capítulo final, o ponto de virada onde tudo se conecta. Porque quando você entende o tabuleiro, as regras, a moral, o poder, o acaso e o medo, sobra apenas uma coisa: a consciência do jogador.
No próximo capítulo, vamos falar sobre o que Maquiavel realmente quis dizer quando nos ensinou que o poder supremo não é dominar o jogo, mas viver dentro dele com lucidez. O próximo passo é o despertar do estrategista. O despertar do estrategista. Viver conscientemente o jogo. Maquiavel foi mal compreendido por séculos porque falou de poder num mundo que ainda não sabia lidar com a verdade. Enquanto os outros filósofos falavam de como o homem deveria ser, ele descreveu o homem como ele é. E esse é o primeiro ato de lucidez de qualquer jogador desperto: olhar para si sem máscaras. O despertar do estrategista começa quando você entende que o jogo não é o inimigo. O jogo é o espelho. A maioria das pessoas acredita que a liberdade virá quando o jogo acabar, quando tiverem dinheiro suficiente, amor suficiente, reconhecimento suficiente. Mas a verdade é o oposto. O jogo nunca acaba. Ele apenas muda de fase. E cada fase exige uma nova versão de você, uma nova leitura, uma nova estratégia. O problema é que quase ninguém percebe isso. A maioria vive reagindo, correndo atrás de vitórias que evaporam, tentando manter papéis que já não servem mais. E assim se tornam peças que se movem por instinto, sem consciência do tabuleiro que pisam. Maquiavel nos ensinou algo que poucos têm coragem de aceitar. Não há saída do jogo. Há consciência dentro dele. E essa consciência muda tudo. Porque o homem que desperta deixa de agir como personagem e começa a agir como autor. Ele percebe que a vida não acontece com ele, mas através dele. E isso é poder em seu estado mais puro. O jogador inconsciente luta por controle. O jogador desperto busca clareza. O primeiro tenta vencer, o segundo aprende a jogar. E nesse aprendizado, a própria ideia de vencer se dissolve. Porque o despertar te mostra que a vitória mais profunda é simplesmente não se perder no papel que você está interpretando. Você já parou para pensar quantas versões de si mesmo você já foi? Quantas vezes acreditou que essa era a fase final, apenas para descobrir que o tabuleiro tinha outra camada? Cada fracasso, cada perda, cada ruptura foi apenas uma jogada da fortuna te empurrando para outro tipo de aprendizado. E é nesse movimento que o estrategista desperta. Porque ele percebe que o caos não é punição, mas progressão. Cada dificuldade é uma mudança de nível. Cada dor, uma nova regra que se revela. O estrategista desperto vive com uma serenidade perigosa. Não porque seja frio, mas porque entende o fluxo. Ele sabe que a vida se move em ondas e que resistir é se afogar. Sabe que o poder vem e vai, mas a consciência que observa permanece. E é nessa observação que mora a liberdade. Maquiavel chamava de virtude essa habilidade de agir com precisão, mesmo diante do imprevisível. Mas o que ele realmente estava descrevendo era a presença. A virtude é a lucidez em ação. É o estado em que você age sem se perder na emoção, reage sem ser reativo, fala sem se confundir com o próprio discurso. É quando a consciência assume o comando, e o jogo que antes te jogava passa a ser jogado por você. E o mais fascinante é que, quando você chega a esse ponto, o poder perde a forma antiga. Você não precisa mais provar nada, nem dominar ninguém. Você entende que todo domínio externo é apenas reflexo do domínio interno, e que a força mais rara que existe é a de permanecer inteiro em um mundo que te fragmenta o tempo todo. O estrategista desperto não é o mais forte, nem o mais esperto, é o mais real. Ele não joga para vencer, joga para se conhecer. E quanto mais se conhece, mais o tabuleiro se revela. Ele percebe que o inimigo nunca esteve fora, esteve sempre no reflexo. Que o adversário mais perigoso é o próprio medo. E que o prêmio final não é o trono, mas a consciência de estar desperto dentro da ilusão. Maquiavel, no fundo, não estava ensinando sobre política. Estava ensinando sobre consciência disfarçada de estratégia.
Ele sabia que o homem que enxerga o mecanismo do poder não pode mais ser escravizado por ele. Porque quem entende o jogo não precisa fugir dele. Ele apenas joga, com presença, com astúcia, com leveza. E é isso que o mundo teme. Pessoas que jogam acordadas. Viver conscientemente o jogo é entender que cada emoção, cada desafio e cada caso são partes de um mesmo teatro cósmico. Que o sofrimento não é castigo, é roteiro. Que a queda não é fracasso, é transição. E que, no fundo, nada é realmente ganho ou perdido. Tudo é experiência. Maquiavel diria que o homem livre é aquele que conhece o jogo e ainda assim escolhe jogar. Não por obrigação, mas por curiosidade. Não por medo, mas por amor ao próprio movimento da vida. Ele entende que ser consciente não é escapar da dor, mas atravessá-la sem se identificar com ela. É sentir tudo, mas ser maior que tudo o que sente. É jogar sabendo que o tabuleiro não é prisão, é palco. E é nesse ponto que o jogo se transforma em arte, a arte de existir com intenção, de mover-se no caos com leveza, de rir do absurdo sem cinismo, de viver sem precisar vencer. No fim, o despertar do estrategista é isso. Lembrar que o jogo sempre foi seu e que a vida nunca esteve contra você. Ela apenas queria que você acordasse. E quando você acorda, algo muda para sempre. Você ainda sente medo, mas não se curva a ele. Ainda enfrenta o caos, mas não o chama de inimigo. Você começa a ver beleza até nas jogadas mais brutais do destino. Porque entende finalmente que o jogo não é sobre controlar o tabuleiro, é sobre reconhecer que você é o tabuleiro. A partir desse ponto, não há mais retorno. A consciência desperta não volta a dormir. O estrategista não volta a ser peça. O jogador lúcido não precisa vencer, porque já entendeu que o prêmio nunca esteve no fim, mas no ato de jogar desperto. Se essa reflexão fez sentido para você, se alguma parte do que ouviu te fez enxergar o jogo da vida com novos olhos, deixe o seu like. Não por hábito, mas como um gesto de presença, um lembrete de que você está desperto. E se quiser continuar mergulhando em ideias que desafiam o óbvio, se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar ainda mais essa jornada. Porque entender o jogo é só o começo. O verdadeiro poder é aprender a viver dentro dele com consciência.